A terceira temporada de Sex Education está chegando e as expectativas estão lá em cima. Muita gente que já assistiu a série anda falando aí que é a melhor temporada da série. Inclusive, ela recebeu 100% de aprovação lá no Rotten Tomatoes. Como esse canal aqui tá fazendo uma maratona de Sex Education, um aquecimento aí para essa nova temporada, hoje eu vou fazer um resumão sobre a segunda temporada. Se você perdeu o resumão da primeira, eu vou deixar aqui no card. Eu contei tudo o que aconteceu aí na primeira temporada, que aconteceu lá em 2019, já faz bastante tempo. Essa segunda temporada foi lançada no ano passado, mas mesmo assim é impossível você lembrar todos os detalhes. E esse vídeo aqui vai te fazer justamente relembrar deles. Mas antes, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e já deixa o like aí que vai me ajudar muito, pois esse vídeo deu bastante trabalho. Então é isso, vamos lá relembrar o que aconteceu na segunda temporada de Sex Education. I'm here to start an open conversation about SEX. Oates finalmente venceu as suas barreiras sexuais e agora consegue se masturbar. O problema é que agora ele não quer parar e vive se masturbando. Inclusive, no começo da temporada, há uma cena hilária dele se masturbando dentro do carro e sendo pego pela Jean. E também agora o Oates está namorando a Ola, porém eles ainda não chegaram a transar. Jean está namorando o Jacob escondido de Oates. Amy não é mais amiga dos populares e agora pega ônibus para ir para a escola. No primeiro dia de aula, há um surto de clamídia, que é uma infecção sexualmente transmissível. Todos na escola ficam desesperados e pedem ajuda de Oates. Só que Oates não quer mais continuar com a clínica, principalmente agora que a Maeve sumiu por toda a temporada de férias e provavelmente não vai mais estudar lá na escola. Agora há uma presidente do conselho estudantil chamada Maxine que fica monitorando tudo que o diretor Groff faz. Ela chega no exato momento em que a escola está um caos pela clamídia e obriga o diretor a convocar uma reunião de emergência com os pais dos alunos. Ola começa a estudar na escola também, e no seu primeiro dia de aula, Lily mostra a escola para ela. As duas começam uma amizade. Maeve agora trabalha em uma lanchonete de shopping, e é quando ela vê a sua mãe, Erin, depois de muitos anos que não a via. Erin diz que mudou e que está num grupo de narcóticos anônimos e também tem um namorado que está sempre ajudando e apoiando ela. A Maeve fica brava e até pede demissão. Uma garota chamada Fiona leva a culpa de ter espalhado a clamídia para todos na escola. Esse boato surgiu das suas próprias amigas. Ela implora ajuda de Oates, que decide ajudá-la pedindo uma lista de todos os garotos que ela e as amigas transaram. A lista é extensa e tem até o Jackson no meio, mas nenhum deles passou a doença para elas. Oates e Ola tentam transar, mas ele acaba não conseguindo e acha que é por causa do excesso de masturbação. Nesse momento também, os dois pegam a Jean e o Jacob juntos, e o Oates fica muito bravo. Na reunião da escola, Jean contesta o diretor Groff que falta informação sobre saúde sexual na escola e todos concordam com ela. Maeve pinta o seu cabelo de castanho. Jackson machuca sua mão de propósito para não competir na natação. Ele não está aguentando mais a pressão da sua mãe de ter que ser o melhor competidor. Maeve ameaça o diretor Groff que se ele não deixar ela voltar para a escola, ela vai contar para todo mundo que era ela quem fazia as redações dos alunos. O diretor se recusa, então ela pega o microfone da escola e começa a expor todos os alunos. E aí, com a ajuda da professora Emily Sands, que pressiona o diretor, Maeve consegue voltar a estudar. As meninas do Clamídia começam a brigar no meio da escola e acaba até sobrando pro Oates. No fim, eles descobrem que quem passou o Clamídia para elas foi um garoto chamado Owen, com quem elas transavam escondido. Maxine vê que a escola está um caos e diz que vai supervisionar o diretor todos os dias. Eric pergunta ao diretor quando que Adam volta e ele diz que Adam não voltará. Dois rapazes, o Joey e o Isaac, se mudam para o trailer ao lado da Maeve. Oates pede para Maeve voltar para a clínica e ela aceita. Os professores Colin e Emily transam, mas é um fiasco porque Emily quer que ele seja mais radical no sexo e a xingue, e ele não consegue falar palavrão. Um garoto francês chamado Rahim entra na escola.
Ele chama muito a atenção de todos por ser muito bonito. Porém, ele não liga para quase ninguém, exceto Eric. Jin faz uma palestra na escola sobre saúde sexual e não é levado a sério, fazendo com que Oates fique constrangido. O diretor Growth diz que Jackson precisa de um reforço para melhorar as suas notas e conseguir voltar a competir. Então, ele acaba sugerindo que ele tenha aulas particulares com a garota mais inteligente da escola, a Vivienne, ou a Viv. Maeve diz pra Amy que não gosta de Ola, e Amy responde que é porque ela ainda gosta de Oates. Amy faz um teste vocacional e o resultado diz que a sua vocação é ser padeira. Oates masturba Ola e ela mente dizendo que gostou quando na verdade ela odiou. Todos vão ao parque de diversão. Lá, a Viv diz pra Jackson que ele precisa de um plano B, caso a sua mão não fique curada. O professor Colin pede conselhos para Oates de como aprender a falar palavrão. Ola tenta contar para Oates que não gostou da dedada dele, mas ela não consegue. Porém, Lily acaba contando para ele. Ele então vai pedir conselhos para uma garota que ele já ajudou na terapia a como masturbar uma mulher. Jim vai assistir uma aula de biologia do professor Colin e percebe que ele é um fiasco respondendo perguntas sobre sexo. Nessa aula também, o Rahim acaba fazendo perguntas sobre sexo gay. Maeve entra para o grupo de estudos da escola que participa de quiz em competições. Momentos depois, ela percebe também que não superou o Oates. Eric começa a perceber que Rahim está interessado nele. Colin e Emily finalmente conseguem transar, pois agora ele consegue falar palavrão mesmo sem falar palavrão. Vemos Adam na escola militar. Lá ele faz amizade com 2 soldados e acaba descobrindo que esses soldados fazem uma broderagem ali juntos. Com medo do Adam contar, os dois acabam armando para ele e colocando droga na cama do Adam. E ele acaba sendo expulso da escola militar e volta para casa. Amy sofre um assédio dentro do ônibus. Um cara se masturba ao lado dela e acaba ejaculando em sua calça. Rahim chama Eric para sair e ele aceita. A pedido de Maxine, Jim agora tem uma sala na escola para responder dúvidas dos alunos sobre sexo. Oates fica com medo de sua mãe descobrir sobre a sua clínica clandestina. Amy faz um bolo de aniversário para Maeve e acaba contando sobre o assédio. Maeve diz que o presente de aniversário que ela quer é que Amy vá até a delegacia prestar queixa. Jackson quer fazer o teste para uma peça da escola de Romeu e Julieta, que é escrita pela Lily, e pede ajuda da Vivi para saber como atuar. Oates, Jim, Ola e Jacob jantam em família e acabam discutindo. Oates não aceita que ela namore o pai da sua namorada. Amy diz para Maeve que ela precisa se declarar para Oates. Rahim e Eric se beijam no encontro. Adam consegue um emprego numa farmácia que, por coincidência, é do tio de Rahim. Ele acaba vendo os dois se beijando. A mãe de Maeve aparece na sua casa. Ela apanhou do namorado e Maeve deixa ela e a sua irmã Elsie ficarem. No outro dia, Amy não consegue entrar no ônibus por medo e vai para a escola a pé. Maeve tenta se declarar para Oates, mas não consegue. Ola quer transar, mas Oates pede para ela esperar. Jim começa a ficar incomodada com o Jacob sendo muito espaçoso em sua casa. Amy tenta entrar no ônibus mais uma vez, mas acaba tendo uma alucinação e vê o abusador dentro do ônibus. Então ela decide ir para a escola a pé de novo. Vários alunos começam a formar fila para serem atendidos pela Jean. Jackson ganha o papel de Romeu na peça e divide o protagonismo com Florence. Maureen, a esposa do diretor Growth, começa a se consultar com Jean. Ela diz que sente falta de ter sexo com seu marido. Ele vê ela entrando na sala de Jean e fica desesperado. Jackson descobre que Vivi tem um crush em um garoto chamado Dex e propõe que se ela o ajudar na atuação para a peça, ele ajuda ela a conquistar o garoto. A mãe de Maeve passa na escola e deixa sua irmã para ela cuidar. Ela acaba entregando a criança para Oates para poder participar na competição de perguntas e respostas. Oates perde a criança, mas acaba encontrando depois. Maeve é expulsa da equipe do quiz. Remy, o ex-marido de Jean, aparece e Jacob o convida para jantar. Maeve finalmente conta para Oates que gostava dele no ano passado. Os dois descobrem juntos que se gostavam ao mesmo tempo e não sabiam. Oates fica bravo porque agora ele namora Ola e ele vai embora. Oates e Ola começam a transar, mas ela vê uma mensagem de Maeve pedindo desculpa pelo que eles conversaram. Ela fica zangada e manda ele embora. Jean e Remy ficam bêbados e começam a se pegar, e só param porque o Oates chega em casa. Adam bate na janela de Eric de madrugada e chama ele para irem a uma espécie de ferro velho. Os dois passam a noite juntos quebrando coisas
e no fim acabam se beijando. Florence descobre com a ajuda de Jean que é assexual. Ela conta para Oates que os conselhos da sua mãe são os melhores e ele fica incomodado. Ola diz que se Oates quiser namorar com ela, precisa acabar sua amizade com Maeve. Rahim pede Adam em namoro e ele não sabe o que responder. Maeve acaba indo numa aula de dança organizada pelo seu vizinho, o Isaac, e eles começam uma amizade. Jean está dando uma palestra sobre vaginas e é interrompida por Jacob parafusando uma parede. Ela fica brava com ele e conta que beijou Remy. Ele então vai embora. Amy não consegue transar com Steve por causa do que aconteceu no ônibus. Remy leva Oates e Eric para acampar e acaba dando tudo errado e eles vão parar em um hotel. Maureen pede o divórcio para o diretor Grove. Eric conta para Oates sobre ele e Adam, e Oates fica bravo com ele por estar ficando com um cara que fazia bullying com ele. Já Eric diz para ele que Oates finge gostar de Ola, mas que na verdade ele gosta da Maeve. Remy termina o seu casamento porque traiu a sua segunda esposa também. Oates mandou uma mensagem para Maeve dizendo que não pode mais vê-la. Ele diz para Ola que a ama, mas ela acaba terminando com ele, dizendo que os dois são muito diferentes. Ele, por exemplo, é o oposto dela, ele não é espontâneo e está sempre ansioso por algo. Eric aceita o pedido de namoro de Rahim. Ola beija a Lily, mas ela não reage muito bem e começa a evitar a amiga. Adam bate na janela de Eric, mas ele não vai vê-lo. Ele ficou meio pensativo sobre o que o Oates disse. Isaac começa a se interessar pela Maeve. Oates quer fazer uma confraternização para mostrar a Ola que ele é espontâneo sim. O que ele não esperava era que Eric ia convidar um monte de gente, incluindo a Maeve. Uma garota do grupo do quiz passa mal e a Maeve volta pro grupo. Ela faz a equipe chegar à final. Emran não consegue transar com seu namorado porque ele não sabe fazer a chuca e pede o conselho para Oates. Mas quem acaba ajudando de verdade é o Rahim. Oates vê Ola saindo do consultório de Jean e entra lá para pegar o caderno de anotações da mãe. O diretor Grove vê Oates com esse caderno. Rahim se apresenta para a mãe de Eric como seu namorado. De repente, um monte de gente chega na casa de Oates e a festa sai do controle. Maeve vai também para a festa de Oates e acaba levando o Isaac. Oates pede para Ola ir até lá para pegar umas coisas, mas na verdade só quer que ela veja que ele é espontâneo. No caminho, ela encontra a Lily, que diz que não quer mais ser sua amiga. Jackson tem uma crise de pânico porque sente muita pressão e tenta se machucar de novo. É quando a Vivi encontra ele, tenta o ajudar, mas ele acaba sendo muito grosso com ela. Quando Jackson tá indo embora, Oates pergunta para ele por que ele o odeia, e Jackson diz que na verdade é porque Maeve terminou com ele por causa de Oates. Amy tem uma alucinação mais uma vez durante a festa. Steve tenta ajudar, mas ela termina com ele. Jean e Maureen saem juntas e ficam bêbadas. Adam vai até a festa também e vê Eric beijando o Rahim. Eric vai atrás dele e diz que não quer ficar com alguém que tem vergonha de segurar na sua mão. Adam diz que é bissexual e que é desse jeito porque acha que ninguém gosta dele. Eric diz que é difícil alguém gostar de uma pessoa que não gosta de si próprio. Oates fica muito bêbado e faz um discurso para todo mundo, basicamente dizendo que merece coisa melhor que a Maeve e a Ola. E as duas ficam muito bravas com ele. Ola encontra Adam e ele a leva para o ferro velho para quebrar coisas. Quando Jackson chega em casa, descobre que a Vivi contou para suas mães e Jackson fica muito bravo com ela. Jean chega em casa e encontra uma bagunça gigantesca. Ela vai até o quarto de Oates e vê ele pelado ao lado de uma garota, que depois vamos descobrir que é a Ruby. O diretor Grove fica bravo porque Maureen chega bêbada em casa. Ele vai até a escola, pega o diário de Jean no armário de Oates, tira xerox e espalha as folhas com as anotações sobre os alunos pela escola. Oates acorda com Ruby na cama e eles não sabem onde a camisinha foi parar. Maeve fica sabendo que Oates transou com Ruby e só piora a situação. Os segredos dos alunos são expostos pelas folhas espalhadas e a escola entra em pânico. Alguém escreve no banheiro feminino que a professora Emily gosta de ser xingada pelo Colin e então as meninas Ola, Viv, Amy, Olivia e Maeve levam a culpa e ficam de castigo depois da aula. Ruby fica com medo de ter transado sem camisinha e chama Oates para ir comprar a pílula do dia seguinte. Jean é demitida pelo diretor Grove e nesse momento ela fica sabendo que o garoto que dava conselhos sexuais na escola
Era o Oates. Rahim vai até a igreja de Eric, e ele diz pro Eric que não acredita em Deus. Então os dois percebem que são diferentes em vários pontos. A mãe de Eric diz que Rahim não é para ele porque não vê o filho dela feliz. Jackson tem um momento com as suas mães e acaba dizendo para elas que não quer mais nadar. Oates e Ruby passam um tempo juntos e se dão muito bem. Ola e Maeve começam a discutir e nesse momento a Amy começa a chorar por causa do que aconteceu no ônibus. As meninas têm uma longa conversa com ela e revelam já terem sofrido abusos antes. Dean tenta voltar com Jacob, mas ele diz que ela não está pronta para relacionamento. Ola leva as meninas para quebrarem coisas no ferro velho. Lily e Ola vão juntas para casa e as duas se beijam novamente. Isaac descobre que a mãe de Maeve está mentindo quando diz que sai para trabalhar e na verdade fica em casa. Ele conta para Maeve. Maeve conversa com a sua mãe e Erin diz que está ficando em casa porque foi demitida do trabalho. Maeve diz que se ela mentir de novo, terá que ir embora. Adam esquece de trancar a farmácia quando acaba o expediente e a loja amanhece furtada. Então ele é demitido. No dia seguinte, Amy vai pegar o ônibus e as garotas estão esperando ela para irem juntas. Essa cena é muito linda. Ola e Lily tentam transar e Lily conta para ela sobre o seu vaginismo, que é uma disfunção sexual que causa dor na penetração. Jean fala para Oates que está decepcionada por ele ter feito terapia clandestina e que está cansada de ele sempre mostrar o lado ruim dele para ela. O diretor Groff está dormindo na escola e Adam vai levar umas roupas para ele. Adam diz que quer voltar a estudar. Eric e Adam conversam e Rahim percebe que os dois têm muita química juntos. Maeve quer saber se sua mãe está se drogando e pede ajuda de Isaac e seu irmão. Ela acaba descobrindo que sim, ela está se drogando e decide denunciar ela para o conselho tutelar. Oates conversa com seu pai sobre ele nunca ter estado presente na sua vida e que tem medo de se tornar uma pessoa ruim como ele um dia. Adam tenta pedir o seu emprego de volta e Ola tenta ajudar, mas ela acaba sendo demitida também. Ela diz para ele que o ama e que é sua amiga. E os dois se abraçam. Jean vai até uma terapeuta falar como se sente e descobre que está grávida de Jacob. A equipe do quiz de Maeve vai à final e acaba ganhando. Oates vê Maeve pela televisão e manda uma mensagem de voz falando que sente muito orgulho dela e que ela sempre foi o amor da sua vida. Amy quer voltar para Steve, mas diz que não quer transar no momento, pois ainda está se recuperando do trauma. Dex fala mal de Jackson para Viv, e é o momento em que ela descobre que perdeu o encanto por ele. O conselho tutelar vai até a casa de Maeve, e Erin descobre que foi denunciada pela própria Maeve, e diz que nunca vai perdoar a filha. Erin acaba indo embora com a sua irmã. Oates se desculpa de verdade com Jacob. A peça de Lily acontece, e no meio dela, Adam aparece e diz que quer sim segurar a mão de Eric. O diretor Groff interrompe a peça quando percebe que a peça está tomando uma conotação sexual e diz que tudo isso é culpa de Jean, que tentou implementar uma ideologia sexual na escola. Oates defende a sua mãe dizendo que ela é uma ótima profissional e revela que na verdade era ele que fazia terapia sexual clandestina. Oates diz para sua mãe que tudo bem se ela namorar Jacob. Adam conhece a família de Eric e elas adoram ele. Eric vai pedir desculpa para Rahim e ele vai embora. Jackson e Vivi voltam a ser amigos. Oates vai até a casa de Maeve e encontra Isaac, que diz para ele que ela não está. Oates pede para Isaac avisar sobre a mensagem que ele mandou, e aí descobrimos que na verdade Isaac apaga essa mensagem e não conta nada para Maeve. A temporada acaba com Oates caminhando de volta para casa. Então esse foi o resumão da segunda temporada de Sex Education. Comenta aqui embaixo quais foram os seus momentos favoritos aí dessa temporada. Não se esqueça que no dia 17 de setembro, na sexta-feira, vai sair a terceira temporada e em breve vai sair aqui a minha crítica sobre tudo que eu achei aí dessa terceira temporada. Então é isso, deixa o like como eu falei, que vai me ajudar bastante. Compartilha pra geral aí que gosta da série. Até a próxima. Tchau!